Fala galera, tudo bem? Um minutinho, já estou conversando um pouquinho com vocês sobre dimensão vertical de repouso e de oclusão, tá bom? Esperar o pessoal entrar. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal hoje e tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Fiquem aqui mais um tempinho comigo, são 15 minutos só, 15 minutos de muito conhecimento, 15 minutos de entender como que a gente vai fazer para fazer uma escolha de dimensão vertical de oclusão correta e de maneira muito mais prática, tá? Eu acho que vai ser bem legal para todos. Então, um minutinho aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar. Não saiam não, permaneçam aqui juntos, que vai ser bem legal. Fala, galera. Boa tarde, tudo bem com vocês? Pleno domingão, né? Eu aqui com a minha família. Estou aqui junto com vocês para discutir um pouquinho mais sobre dimensão vertical de oclusão. Eu tenho tido muitas perguntas, eu acho que vai ser uma discussão que ela aprende em 15 minutos mesmo, mas uma maneira muito prática de vocês acharem a dimensão vertical de oclusão no consultório de vocês. Uma das perguntas mais interessantes que todos têm me indicado é: boa tarde, tudo bem? Andréia, tudo jóia? Que bom que você está aí de volta. Marcelão aí também não perde uma, top, cara. Valeu pela consideração aí, bom demais. E, gente, uma das grandes perguntas que muita gente me faz é: professor, o paciente de bruxismo chegou no consultório, como que eu faço para fazer a determinação da dimensão vertical? Como que eu tenho que fazer, né? Primeira coisa que eu vejo muito, e eu acho que vocês têm que começar a pensar é o seguinte: muita gente confunde dimensão vertical com relação cêntrica. Imagina, não tem relação nenhuma dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso com relação cêntrica. São coisas diferentes. Relação cêntrica é aquela medida que a gente usa muito quando você perde totalmente a referência de oclusão. Você não tem mais MH, você aí sim perdeu dimensão vertical de oclusão, por isso não tem mais máxima intercuspitação habitual. E nós temos que iniciar nosso tratamento a partir de uma posição. E a única posição que é reprodutível é a relação cêntrica. E a gente usa essa relação para iniciar nosso tratamento. Só que para iniciar nosso tratamento em relação cêntrica, nós precisamos determinar a dimensão vertical de oclusão correta do nosso paciente. Porque ao mesmo tempo que ele estiver em relação cêntrica, nós vamos determinar a dimensão vertical de oclusão. E aí sim iniciar o tratamento de uma maneira harmônica que ele possa responder de uma maneira satisfatória para o nosso tratamento. Tá? Então por isso que são diferentes. Relação cêntrica é uma coisa, dimensão vertical de oclusão é outra. As duas vão iniciar juntas numa reabilitação oral onde se perdeu estabilidade, onde se perdeu dimensão, onde se perdeu a MH, mas são coisas diferentes. Então a primeira coisa que tem que entender é isso, tá perfeito? Um dia a gente pode conversar mais sobre relação cêntrica, até tenho já algumas coisas gravadas para vocês aí em relação, considerando o que é relação cêntrica e como tomar essas medidas, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. O que nós vamos conversar hoje aqui, gente, é sobre a determinação da dimensão vertical de oclusão. Por quê? Porque muita gente vai me perguntar: professor, como que eu faço para fazer essa determinação? É difícil, uma coisa que não é fácil de fazer, ela não é previsível. E realmente eu tenho que concordar, é difícil. Em que momento que a gente vai precisar reavaliar a dimensão vertical? Primeiro, gente, aquele paciente que tem bruxismo, bruxismo ativo, né, que perdeu em alta velocidade os dentes, aconteceu o desgaste dos dentes. Um paciente que está desdentado posterior, perdeu estabilidade, perdeu dimensão, nós vamos ter que restabelecer. E aí uma coisa muito interessante que eu tenho que falar para vocês: a diferença de restabelecer a dimensão e aumentar a dimensão. A grande parte das vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente não aumenta a dimensão vertical. A gente restabelece aquela dimensão que a gente perdeu, tá? Até hoje na minha vida, incluindo todos os cursos, incluindo tudo que eu trabalhei no meu consultório particular, em todos os lugares, eu aumentei a dimensão vertical. Olha lá, gente. Eu aumentei a dimensão vertical uma vez só. Quando que eu aumentei a dimensão vertical? Quando o meu paciente mordia a papila incisiva, machucava na hora de mastigar, ele mastigava junto. Tanto grande era a mordida profunda dele, que aí sim eu tive que aumentar um pouco para poder fazer com que ele parasse de mordiscar a papila incisiva.
Foi o único momento que eu realmente aumentei. O resto eu restabeleci aquilo que em algum momento ele perdeu, seja por bruxismo, seja por perda de dentes posteriores, restaurações mal feitas posterior toda, onde se perdeu essa dimensão, porque não foi respeitado quando foi feitas as restaurações, tá? E aí a gente tem que, no momento desse de restabelecimento, a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que restabelecer. E aí, como que a gente vai fazer essa medida? Eu acho que a maneira mais famosa de restabelecimento de dimensão é o quê? Compasso de Willis, né? Todo mundo já usou o compasso de Willis. Só que o compasso de Willis tem um problema. Ele usa aqui o nariz e usa aqui a região do queixo, né? Para fazer a medida. Então você tem 2 pontos, faz as 2 medidas aqui, tira o espaço funcional livre, né? E acha a dimensão vertical de repouso. Só que, gente, eu tenho um porém muito grande com essa técnica. Por quê? Como ele usa como referência tecidos moles, concorda que se eu apoiar aqui é uma coisa, se eu apertar é outra, se eu inclinar é outra coisa. E a mesma coisa aqui, ó. Eu posso apoiar assim, apertando mais, apertando menos, inclinando um pouquinho menos. Complicado isso. Por quê? Porque a diferença da dimensão vertical de repouso para de oclusão são simplesmente 2 a 3 milímetros. Qualquer inclinação que eu tenha aqui maior ou menor, eu perco essa referência com o compasso de Willis. Por isso que eu abortei. Eu removi completamente das minhas aulas o compasso de Willis. Porque se nós estamos procurando alguma medida com diferença de 2 e 3 e simplesmente a inclinação de um instrumento vai fazer com que eu perca essa referência, eu já perdi a referência de tomada de dimensão correta da de repouso para de oclusão, tá? E aí nós usamos uma outra técnica muito mais simples, que não precisa de instrumento nenhum, não existe investimento para que a gente consiga tomar essa referência com qualidade. E aí a gente usa isso para quê? A gente usa um palito simplesmente de afastador de língua, uma caneta e toma como referência pontos fixos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí nós conseguimos dessa maneira tomar referências que não vai existir essa possibilidade de mobilidade do tecido, essa perda de referência na hora da tomada da dimensão, e vai fazer com que você consiga tomar a dimensão de maneira muito mais objetiva e muito mais fiel do que usando um compasso de Willis no meu ponto de vista. E uma maneira prática de você fazer isso é o seguinte. Primeiro, para tomar a dimensão vertical de repouso, porque o início é a tomada da dimensão vertical de repouso. Você tem que pedir para o seu paciente simplesmente ficar com os lábios selados, soltar completamente a musculatura da mandíbula, só que não pode tirar o selamento labial, tá? Então, na realidade, assim, tô com o lábio selado, solto toda a musculatura, tô com a dimensão vertical de repouso, tá? Se você quiser, aí já tem o compasso de Willis, e quiser usar o método métrico, aquele que identifica a distância do canto esquerdo do olho, tá? Do canto esquerdo do olho até a comissura labial, e que é igual à medida do ponto subnasal com o gnátio, a gente pode tomar essa referência como fosse igual. A gente estaria ali na dimensão vertical de oclusão. É uma maneira que vocês vão ver aqui na tela depois. No entanto, a maneira mais fiel e mais prática que eu acho, até porque você tem alterações de medidas faciais em muitos pacientes, é a gente tomar esse método, misturar o método fisiológico com o método estético. O fisiológico é esse, que a gente remove 3 milímetros da dimensão vertical de repouso, encontramos a dimensão vertical de oclusão, tá? E a dimensão vertical de repouso seria essa, onde você deixa o paciente relaxado, lábios selados, quase com o lábio se abrindo, tá? Os lábios tirando esse selamento, mas com a musculatura toda relaxada. Esse é o primeiro ponto. Ali é o ponto onde a gente vai tomar a dimensão vertical de repouso. Tomada essa dimensão, nós temos que remover 2 a 3 milímetros para alcançar a dimensão vertical de oclusão. Da onde saiu esse 2, 3 milímetros, gente? 2, 3 milímetros é simplesmente uma medida média, da média. Porque essa dimensão, esse espaço funcional livre pode variar entre 1 e 7 milímetros, tá? Então, 2 a 3 é a média da população. É ali que a gente consegue tirar essa média. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, gente,
o que a gente pode encontrar, o que a gente pode conseguir medir isso daí. Então nós temos, para medir os métodos de determinação de dimensão vertical de oclusão, a gente tem três maneiras de chegar a essa medida, tá? Que foi através de Willis, né, em 1930, que ele usou o compasso de Willis, saiu dali o compasso de Willis, onde ele identificou que a distância do canto esquerdo do olho até a commissura labial é igual à distância do ponto subnasal ao gnátio. Isso daria para nós uma conferência da dimensão vertical de oclusão. Você usando os outros métodos de medida, você pode usar esse para fazer uma conferência se você quiser, se está apto a seguir o tratamento na dimensão que você escolheu, perfeito? Depois temos o método fisiológico, aquele fisiológico onde a posição fisiológica de repouso da mandíbula é a referência da dimensão vertical de repouso. É isso que a gente conversou. Deixa a mandíbula com os lábios selados, musculatura totalmente relaxada, quase com que os lábios estivessem entreabertos, mas lábios selados, como se ele estivesse abrindo, perfeito? Estamos ali na dimensão vertical de repouso. Tira 3 a 4 milímetros, chegamos na dimensão vertical de oclusão. E eu acho que nós vamos conseguir aí sim uma medida bem legal fisiológica da dimensão vertical de oclusão. E o método estético, né, pega a harmonia do terço inferior da face com as demais partes do rosto, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga visualmente encarar uma dimensão vertical de oclusão, onde a gente tem as características de envelhecimento, principalmente por edentulismo, diminuídas quando você faz essa técnica. Então, se eu conseguir misturar tudo isso, eu consigo aí alcançar assim, um resultado de excelência na tomada da dimensão vertical de oclusão, é o que a gente quer. Então, uma maneira prática para você levar para o seu dia a dia é essa. Ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos juntos aqui tomar um ponto, seja qual for, tá, gente? Eu quero um ponto na maxila, tá? Eu vou achar esse ponto, perfeito? Ó, acho um ponto aqui, acho na maxila, acho um ponto aqui na mandíbula e anoto com um papelzinho, como vocês vão ver agora. Ó, vou colocar ali para vocês de novo, só para ficar mais claro, porque não estava. Ó. Tá? Então vocês vão achar um ponto ali nessa região. Vocês conseguem enxergar, foi colocado um papelzinho aqui na região. Com uma caneta você marca um pontinho aqui, e com isso a gente determina ali com certeza a dimensão vertical, tá? A dimensão vertical de repouso. É isso que a gente está fazendo nesse momento para conseguir ali uma tomada de dimensão inicial. Então, de novo, ó, anota aqui com lápis. Pode ser direto na pele, ou se quiser pôr um papelzinho, uma fita, vocês colocam qualquer ponto na região da maxila, qualquer um, e qualquer um na região da mandíbula. Pede para o seu paciente ficar relaxado, lábios entreabertos, e nesse momento você pega um palatinho afastador de língua, como vocês estão vendo aí, coloca do lado e anota aqui, ó, ao lado esse ponto, tá? Então um ponto aqui, no mesmo ponto que você pôs no nariz, você marca. Aqui embaixo, pede para o paciente nesse momento ficar relaxado, lábios selados, musculatura relaxada, e você vai marcar o mesmo ponto no paletinho do outro lado, tá? Se você conseguir fazer isso, deixa eu ver se eu consigo apagar a luz aqui para ficar melhor para você. Deixa eu ver se melhora assim, ó. Não vai ficar muito... A visual não ficou muito bom assim, mas vamos continuar. A gente vai conseguir ali, deixa eu pôr mais perto ali para vocês verem. Ó, tá vendo as medidas que eu coloco ali? Então eu coloco essas duas medidas, anoto aqui no queixo, anoto uma aqui do lado, no palitinho, anoto aqui no queixo também. Peço para o paciente nesse momento ficar com a boca entreaberta, com os lábios selados, com a musculatura relaxada para atingir a dimensão vertical de repouso. Do lado, o que eu faço? Anoto no palito meu aqui, tá?
essa medida e aqui junto nessa medida. Quando eu marquei nos dois, no palito dos dois lados, eu tenho a medição no palito da dimensão vertical de repouso, perfeito? Se eu conseguir fazer isso, ó, no palito eu vou ter lá a dimensão vertical de repouso. Essa seria a minha distância. Olha lá comigo lá, tá? Tem a dimensão vertical de repouso. O que eu vou fazer em seguida nesse palito? Eu vou remover agora, nessa distância vertical de dimensão vertical de repouso, 2 a 3 milímetros aqui, para atingir minha dimensão vertical de oclusão, que é o que eu estou buscando, o que eu gostaria para o meu paciente, perfeito? Eu vou pegar isso para o meu paciente, essa dimensão, e vou levar na boca dele. Olha lá comigo. Então eu tenho a marcação na maxila, a marcação na mandíbula, que era a dimensão vertical de repouso quando o paciente estivesse relaxado, e agora com os registros na boca, seja plano de cera, seja provisório, seja o que você está usando para fazer esse registro, quando ele morder, eu vou perder o espaço funcional livre e vou chegar na dimensão vertical de oclusão. Então o que o paciente tem? Medimos inicialmente a dimensão vertical de repouso, sacamos 2 a 3 milímetros para chegar na dimensão vertical de oclusão. Com os registros lá na boca do paciente, ele fecha a boca, chegamos na dimensão vertical de oclusão. Uma maneira simples, uma maneira prática e uma maneira confiável para a gente conseguir atingir o que a gente está buscando, que é essa dimensão vertical de oclusão. Uma medida que, em vez de usar o compasso de Willis, eu uso simplesmente um palitinho, afastador de língua, consigo as medidas exatas para atingir essa medida de maneira confiável. Como isso daí estava lá no meu feed e tinha muita gente ainda com dúvida, eu resolvi fazer esse ao vivo aqui, deixar gravado para vocês, para ficar mais fácil de entender como é feita essa tomada de dimensão vertical de oclusão. Conforme foi seguindo as dúvidas no dia a dia, gente, de vocês, tá? E vocês forem me enviando, pedindo sempre explicações de dúvidas do dia a dia clínico, eu sempre vou marcar esses encontros de 15 minutos para tentar ajudar vocês a tirar essas dúvidas e ao melhorar o trabalho no dia a dia do consultório de todos. De novo, obrigado pela atenção, de estar aqui comigo outra vez, e qualquer dúvida que vocês tiverem, envia para mim no direct, que vou estar totalmente disponível para vocês montar essas dicas de 15 minutos, aprenda em 15 minutos, que sempre vou fazer todas as semanas com vocês. Gente, de novo, valeu por tudo aí, obrigado por me acompanhar e nos encontramos outros dias de novo. Valeu, abração, até logo para todo mundo, tchau, tchau.